Bom dia, alunos do sétimo ano. O tema a ser abordado hoje será a urbanização brasileira. Nós iremos focar nos assuntos das páginas 87 a 94. A urbanização é o processo de surgimento e crescimento das cidades. Geralmente, essa expressão é utilizada para se referir a locais ou países em que a população deixa de ser predominantemente rural e passa a ser predominantemente urbana. Urbanização é o surgimento, ou seja, o crescimento da população que vive na cidade. Quando uma sociedade ou um determinado lugar se urbaniza, a maior parte dos empregos é oferecido pelas indústrias e pelo comércio. Ao longo do tempo, todas as sociedades do mundo que passaram pelo processo de industrialização se urbanizaram. Em um primeiro momento, isso aconteceu nos chamados países desenvolvidos, principalmente na Europa, pois foi lá que a primeira revolução industrial aconteceu a partir do século XVIII. Em países em que a industrialização ela demorou mais para acontecer, o processo de urbanização também foi mais demorado. Apesar de ter demorado mais para acontecer a urbanização nos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, ocorreu de forma muito mais acelerada do que nos países desenvolvidos. E esse processo acelerado de urbanização no Brasil, ele acabou gerando uma série de problemas sociais e ambientais. Em busca de melhores condições de vida e de emprego nas indústrias, muitas pessoas migraram do campo para a cidade em um processo chamado de êxodo rural. Êxodo rural é um processo de migração em que as pessoas mudam do campo para a cidade. Só é êxodo rural quando muitas famílias deixam o campo durante uma mesma época. As principais causas para o êxodo rural são a modernização do campo e a mecanização da agricultura. Como consequência, tem-se a diminuição da população do campo e o aumento populacional desordenado das áreas urbanas, o que ocasiona vários problemas urbanos, como a favelização, o aumento da poluição, acirramento das desigualdades sociais, o próprio desemprego nas cidades e a precarização da oferta de serviços públicos para a população. Com a mecanização do campo, ou seja, a substituição do homem pela máquina no meio rural, muitas pessoas ficaram sem trabalhar e saíram em busca de novas oportunidades nas cidades. Temos duas imagens que vocês encontram no livro didático de vocês, na página 89. As duas fotos são na mesma cidade, Olinda, Pernambuco. A primeira é um shopping center, a segunda são barracas de comércio de rua. O espaço urbano brasileiro está organizado de forma desigual, onde a riqueza ela está concentrada nas mãos de poucos. Podemos observar nas duas imagens que foram tiradas na mesma cidade. As imagens representam lugares de compra e venda na mesma cidade, porém elas são lugares frequentados por pessoas de classes econômicas diferentes. O modelo de desenvolvimento das cidades brasileiras, marcado por fortes desigualdades e contrastes sociais, resultou em diversos problemas. Um grande número de terrenos na periferia das cidades, muitos provenientes de loteamento clandestinos, foi ocupado pela população mais carente, que viu nessas áreas a única possibilidade de se estabelecer. Temos aqui a favela da Rocinha, localizada no Rio de Janeiro, é a maior favela do Brasil, mostra o crescimento desordenado
nas cidades brasileiras. Metrópole é o centro de comando da economia e da política, das atividades culturais e de pesquisas. É a cidade mais importante e dinâmica do país ou da região, concentrando os principais empreendimentos comerciais e financeiros e estendendo suas influências sobre amplos trechos do território. A metrópole é também o principal elo com o exterior, em razão de sua força econômica e de sua infraestrutura diversificada. Metrópole é a principal cidade do país, geralmente com elevado desenvolvimento urbano. Temos aqui 2 exemplos de metrópoles do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro compõem a área mais urbanizada do Brasil. Problemas sociais urbanos. A formação de grandes cidades no Brasil foi acompanhada pelo surgimento de graves problemas sociais. Violência, como furtos, roubos, assassinatos. Precariedade nos serviços públicos, como escolas, hospitais, iluminação, saneamento básico, desemprego e trânsito. Afeta a qualidade de vida dos moradores e também dos moradores das grandes cidades. Problemas ambientais urbanos. Os problemas ambientais urbanos não são encontrados apenas nas cidades grandes, mas nelas são agravados pela intensa concentração de atividades e por toda a transformação do espaço geográfico. Poluição atmosférica. Os principais causadores são as indústrias e os veículos da poluição atmosférica. A poluição e contaminação das águas, causadas pelo lançamento nos rios dos dejetos domésticos e industriais sem tratamento adequado. E poluição sonora e visual, que é causada pelos ruídos de veículos, aviões, atividades cotidianas dos seres humanos. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.